É com satisfação que começamos mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente ligado conosco através da Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela tvexito.com.br. Portanto, eu te convido aí para ficar comigo 1 hora, tá? Aprendendo muito hoje sobre saúde. Já vou apresentar os nossos ilustres convidados, mas eu quero lembrá-los ainda que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito no seu tablet, no seu smartphone. É de graça, gente. E mais ainda, você pode nos acessar a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, porque a nossa programação da TV Êxito é ininterrupta, 24 horas de programação no ar para você. Ainda quero insistir dizendo que aqueles filmes que você adorava assistir, né? Filmes de qualidade, filmes épicos, você vai poder ter acesso também na TV Êxito, tá? Dito isso, para você que me acompanha de meio-dia a 1 da tarde, pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, é isso mesmo. 11, porque é São Paulo. 50813782 é o nosso número, portanto, eu já aguardo aí o seu chamado para conversarmos sobre saúde. Os assuntos de hoje: campanha Olho Vivo alerta para cuidados com a visão. Doenças de refluxo podem causar problemas graves. Outubro Rosa vai conscientizar sobre câncer de mama. Cuidar dos dentes é cuidar da própria saúde. Tudo isso e muito mais. E ainda você que participa comigo vai concorrer a sorteios de livros. Hoje, doutor Aônio, Sorrir Faz Bem, Aônio Vieira, Genículo Vieira, que está aqui comigo. Como vai, doutor Aônio? Tudo bem? Tudo bem. Que bom Alegria estar com você recebê-lo, aqui. viu? Muito obrigado pelo convite. Lembrando que o doutor Aônio trouxe 2 exemplares para você que participar aqui comigo no 11 5081 3782. Pode ser o sortudo desta tarde, tá bom? O economista Bento Alcoforado, ele que é diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria Óptica, a Bióptica. Como vai? Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Alegria tê-lo aqui. Espero trazer bastante informação. A gente conta com isso, viu? Também comigo, o médico gastroenterologista Joaquim Prado Moraes Filho. Ele que é livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem? Como está, doutor? Tudo bem. Tudo Chega bem. bem pertinho do microfone. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Alegria nossa em recebê-lo. Olha, eu quero falar para você, viu, que com o objetivo de alertar a população sobre a importância dos cuidados com a visão, a Fundação Abióptica lança agora a campanha Olho Vivo, que irá esclarecer ao consumidor sobre aí os riscos de usar produtos ópticos piratas e orientar sobre as melhores práticas na compra de óculos solares, além de incentivar as visitas regulares ao oftalmologista. Ô, meu querido Bento Alcoforado, o que pode causar comprar um óculos genérico? À vista ou à visão? Pode causar, o mínimo que pode causar é a catarata a médio e longo prazo. Segundo os oftalmologistas, primeiro que as degenerações oculares, elas são cumulativas. Como é uma questão que a pessoa não tem isso de pronto, ela até nem sente isso imediatamente, até não toma cuidados. Mas a médio e longo prazo, vai ser sentido. O menor dano é esse de catarata. A médio prazo, diríamos que uma pessoa que teria problemas de visão comumente lá entre os 35 e 40 anos, ele pode antecipar esse problema? Ou pode agravar quando surgir o problema? Na realidade, se nós formos observar, segundo a OMS, 50% da população mundial tem algum tipo de deficiência visual. Se você aplica isso ao Brasil, dá 100 milhões de habitantes com problema. O censo do IBGE identifica que apenas 38 milhões se identificam com o uso regular de óculos. Se você fizer uma conta, são mais de 60 milhões de pessoas que, na maioria, sequer sabem que precisam do óculos. E os maus hábitos de não visita regular ao oftalmologista para identificar, desde a criança que, segundo os médicos,
Tem algumas doenças, com o conhecido olho preguiçoso, que se não for cuidado até os 8 anos de idade, não tem cura, não tem solução mais, não há cirurgia, não há nada que resolva. Esse é o mínimo. Há questões vinculadas à produtividade na escola, que mais de 60% da repetência escolar tem vinculação com a deficiência visual. O Ministério da Saúde identifica que a produtividade da deficiência visual provoca 20% de deficiência. Enfim, tudo isso induz a que as pessoas, e esse é o grande objetivo da campanha, que as pessoas procurem um oftalmologista, porque ela pode ter algum tipo apenas de necessidade. A sua recomendação de correção. seria como ao dentista, de irmos pelo menos a cada 6 meses? A um A oftalmo? oftalmo não precisa ser tão breve, mas no segundo também ainda documentos técnicos, no máximo, entre 18 e 24 meses tem que se procurar um oftalmologista. E aí, as doenças mais comuns são a perda de visão causadas pela... A primeira é a catarata, porque, primeiro, o uso do óculos de proteção solar, que não tem a adequada proteção contra o VA ou VB, ela só acrescenta o problema, porque há uma dilatação da pupila e, com isso, há mais incidência dos raios e mais profundo. Ou seja, isso se antecipa e, sobretudo, que o Brasil está numa posição no buraco da camada de ozônio que é muito importante essa observância. Ah, é? Isso influencia, sim, diretamente? Sim. A Austrália é o país que está exatamente na posição mais central da camada do buraco da camada de ozônio. E o Brasil, pela sua posição geográfica, também tem que ter cuidados. E aí, isso reflete o quê na visão? Isso vai provocando o esmaecimento, né, da retina e chega a catarata, fora outras degenerações que podem ocorrer. Então, é importante que as pessoas usem o óculos, mesmo que não precisem de correção visual. Seja para, mesmo que precise... Hoje, com a questão de computadores com uso demasiado, lâmpadas fluorescentes e outros mecanismos, é muito importante que, mesmo que a pessoa não precise de uma correção visual, que ele use um óculos com a proteção VA ou VB. Sobretudo quem usa demasiadamente computador. Piscar muito ajuda na hora de, por exemplo, de estar diante ao computador? Protege a visão? É muito ou a importante. vista? Aliás, recomenda-se sempre que, num máximo de hora em hora, a pessoa, quem usa demasiado, e hoje, com as redes sociais, e-mails, todas as formas de comunicação com o computador, é fundamental que a pessoa se discipline para parar regularmente, máximo de 1 hora, e dê um descanso à visão. Muito bem, você nos acompanha aqui, né, ao vivo, de meio-dia a 1h da tarde, mas esse programa fica à sua disposição também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pela tvexito.com.br. Baixe o aplicativo aí, que é de graça, eu insisto, para que você possa acompanhar esse e outros programas já realizados, tá? Doenças, gente, de refluxo são causadas pela abertura do esôfago no momento errado, permitindo a entrada de sucos gástricos e causando sensação de azia e queimação. Muitas pessoas consideram essas sensações normais e, por isso, até não pedem ajuda médica, né? Mas eu quero te contar uma coisa, hein? O refluxo crônico pode causar danos à garganta e, em casos mais sérios, problemas respiratórios, como asma e até pneumonia recorrente. Doutor Joaquim Prado Moraes Filho, nosso gastroenterologista hoje de plantão aqui. Conte-nos aí como é que deve proceder essa pessoa que eu falei de todos os sintomas agora. Se persistir, ela deve correr ao gastroenterologista ou, de vez em quando, isso acontecer, a gente pode considerar normal ou nunca é normal acontecer? Em primeiro lugar, nunca é normal acontecer. Em segundo lugar, o grande problema da doença do refluxo é que os antiácidos aliviam. Então, o sujeito chega na farmácia e fala para o atendente que está com azia e o atendente dá um antiácido para ele e ele se sente melhor e não procura o médico. Alivia. Alivia. Mas a doença
ela, além dessas manifestações que você mencionou, ela pode dar tosse, rouquidão, pode dar asma, pode dar pigarro e pode dar queimação e até regurgitação, que é voltar um pouco de ácido, porque o que tem no estômago é ácido clorídrico mesmo. E Olha esse só. ácido clorídrico é que queima o esôfago. O estômago está preparado para ter o ácido. Ele tem um revestimento, como se fosse de polietileno. O esôfago não tem preparo para isso. Então, a doença do refluxo dá essas manifestações todas e, o que é pior, compromete a qualidade de vida das pessoas. E essa sensação geralmente acontece em que momento? Quando a pessoa se alimenta, quando a pessoa não se alimenta, como é que o organismo se manifesta diante de um estômago vazio ou cheio? Pois é, a doença do refluxo tem uma válvula que fica, ou deveria ficar, permanentemente fechada entre o esôfago e o estômago. Só que essa válvula abre. Chamam-se aberturas transitórias. Eu estou aqui falando, nós estamos conversando aqui, de repente, abre, passa um pouquinho de ácido para cima. E isso pode ocorrer em qualquer condição, mas ocorre com mais frequência depois da alimentação e também ocorre à noite. Tanto que hoje se relaciona com sono. A insônia, muitas vezes, o sujeito fica achando que o problema é tensão, outro, quando na realidade é refluxo. Trata a doença do refluxo, melhora a qualidade do sono. Mas eu fico imaginando com o estômago cheio, isso acontece com maior frequência ou não? Com o estômago cheio acontece com mais frequência. O refluxo ocorre mais depois das refeições. Mas ele pode ocorrer qualquer hora. Tem algum alimento que propicie mais o refluxo em detrimento de outro? Olha, a gente hoje, até alguns anos atrás se falava muito em dieta. O sujeito não coma isso, não coma. Hoje não se valoriza muito. Parece que comer depressa é prejudicial. Deitar depois das refeições é pecado. Mas quem que deita depois das refeições hoje em dia mais, hein? A cestazinha eu acho que ficou para trás lá, mas não? à noite não. À noite, você come e vai dormir. Ou vai assistir televisão, numa posição deitada, Posição deitada. E são pelo menos 2 horas de intervalo. Claro que alimentos gordurosos e café podem fazer mal também, mas menos. Mais importante do que saber o que você come é saber como você come. O ato da comida, veja só, é um ato quase ritualístico. A gente vê a Santa Ceia. Por que eles não retrataram outra cena qualquer? Por que a gente diz assim, venha comer em casa? Porque é a hora que você transforma carne de vaca em carne de gente. É verdade. Então, o ato de comer tem que ser ritualístico mesmo, comer devagar, etc. Mastigar adequadamente. Mastigar adequadamente e não tomar muito líquido e também não tratar de assuntos desagradáveis, etc. E como assim? Não podemos fazer uso do líquido nas refeições? Não, a gente... Como o gastroenterologista vê essa questão? Não, o líquido das refeições não faz mal nenhum. O problema é que quando a gente toma o líquido, a gente engole ar junto e o ar distende e dá desconforto. Então, você pode tomar. Agora, líquidos gasosos não pode, não deve tomar. Não é que não pode, não deve tomar. Porque os gasosos distendem e você depois acaba de comer e fica distendido. Estou pensando aqui numa coisa, doutor. Aqui eu estou fazendo dieta a vida inteira, viu? Que tal se eu, antes das refeições, bebesse alguns copos d'água e entrava um bocadinho de ar, dava uma sensação de saciedade ou não? Não. Não dá, né? Não dá. Só distende o estômago. Só desconforto. Só o desconforto. Que seja. Olha, você pode e deve participar conosco. Estamos ao vivo de 12h a 13h. E aí o telefone à sua disposição, que é o 11 50 81 3782, o telefone do ouvinte, 11 50 81 3782. Por falar em mastigação, doutor Aônio, que hoje oferece o livro, bota a capa do livro aí para nós, Ayala, que nós vamos oferecer para você, sorrir faz bem, que participar por telefone, tá? A minha pergunta é a seguinte, doutor Aônio, é fundamental que a gente mastigue para a saúde dos dentes? A mastigação é fundamental para a digestão, né? E nós temos que também usar os dentes, desenvolver a musculatura, os músculos mastigatórios, principalmente as crianças. Isso é importantíssimo. Fazer uso, mastigar bem os alimentos. A gente até está fazendo um trabalho da placa bariátrica, que a gente trabalha numa reeducação alimentar.
Então, a gente pede para o paciente mastigar pelo menos 20 a 25 vezes cada bocado que leva para a boca. 20 a 25? 20 a 25 vezes. Leva o alimento e mastiga pelo menos umas 20, 25 vezes e vai engolindo. Já vai começando o processo da digestão, que, na verdade, a mastigação, o processo digestivo começa na mastigação. Então, tem que usar os dentes, usar o que Deus nos deu, né? Isso. E usar bem. E eu queria aproveitar aqui também a oportunidade, Liliane, e parabenizar o escritor e conferencista César Romão pela homenagem que ele recebeu ontem no Congresso Nacional por sua contribuição ao jornalismo brasileiro. Olha que bacana, Ontem- parabéns, César. Ontem foi aniversário de 80 anos da Associação Paulista de Imprensa. Então, mandar um abraço aí para o César. Um abraço, todos nós aqui, viu? Olha, eu quero te contar aqui ainda que uma dentição saudável, viu? Traz muitos benefícios, como a boa aparência, o bom hálito e a boa digestão, além, é claro, de favorecer a vida pessoal, profissional e amorosa, e gerar bem, claro, né? E estar bem aí com a vida. Por isso, vale lembrar que a primeira dentição serve para aprender a cuidar dos dentes. Já a segunda, para exercer muito bem esses cuidados, porque a terceira custa tempo e também dinheiro, doutora Oni. A pessoa tem que cuidar bem da higiene pessoal. Eu percebo muito pacientes que chegam no consultório que não têm uma boa higiene e gera cárie, doença periodontal. E o grande problema é que é a halitose. Então, você está a metros de distância da pessoa e você sente aquele odor desagradável. Então, a higiene é fundamental. Então, eu no consultório, eu pego muito na orientação à higiene bucal. Então, o paciente, toda vez que vai no consultório, eu lembro ele o que ele tem que fazer durante o dia para manter uma boa higiene, E o que manter tem que a fazer? saúde, que é ao acordar, fazer a higiene, limpar a língua, que durante a noite nós temos uma hipoglicemia fisiológica, não salivamos, e aumenta o número de bactérias na boca. Então, a nossa língua fica coberta por bactérias sulfonadas. Então, a pessoa tem que usar um raspador de língua para tirar, ao acordar, aquelas bactérias que ficam em cima da língua. Ele fica o dia inteiro com aquelas bactérias e o odor de enxofre. As pessoas que convivem têm que suportar o odor desagradável. Então, ao acordar, fazer a higiene da língua. Raspar a língua pelo menos 3 a 4 vezes, tirar aquela saburra. E depois das refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, a pessoa fazer uso do fio dental e uso da escova. Primeiro o fio dental, que ele limpa os lados do dente. Quando a gente faz uso do fio dental e sangra, significa o quê? Significa que Que eu a pessoa... machuquei ou porque ela está doente? Olha, normalmente a pessoa já está com uma gengivite ou uma periodontite. A gengivite é a inflamação só das gengivas. E a periodontite é quando acomete o tecido ósseo de sustentação do dente. Então, sangrou, você tem que procurar um profissional. Não adianta fazer uso de colutórios. Eu até no Face, que a gente acompanha o Face, um companheiro de Face postou o benefício da água oxigenada 10 volumes, que ela ajuda, diminui o sangramento, realmente. Ela mata as bactérias anaeróbicas, né? Mas o uso dela indiscriminado queima as papilas gustativas. Então, a pessoa que faz uso direto de água oxigenada, que eles usam 10 volumes e mistura, ele fica com a língua preta. E depois não tem retorno. Nossa! Que a água oxigenada é um oxidante. Então, ela oxida, ela queima essas papilas. Então, é muito perigoso o uso de colutório indiscriminado. Porque outra coisa dos colutórios é que eles matam as bactérias que são nossas amigas, que vivem em simbiose com a gente. Nós temos uma flora bacteriana que compete em espaço com as bactérias patológicas, as bactérias do mal. Então a pessoa fala, vou fazer bochecho. E aí bochecha para tirar o mau hálito.
No fim, com o passar do tempo, a pessoa acaba ficando com halitose, porque ele só tem as bactérias patogênicas na boca. Olha só. Então, teve o sangramento, procura o seu profissional, cirurgião dentista, corre e vai ver o que está acontecendo. Porque se sangrou é porque não está certo. Nós falamos aí, né, sobre halitose, ou mau hálito, para ficar de uma forma bem clara para você, quando o problema é na saúde bucal. Já já nós vamos saber o que isso significa quando é na área, na seara de um gastroenterologista. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Nós temos certeza do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Alegria também, satisfação recebê-lo aqui, o nosso querido amigo Dr. João Queda. Ele que é mastologista do Hospital Pérola Baito, um centro de referência, gente, da saúde da mulher. Alegria tê-lo aqui, viu, doutor? Tudo bem? Tudo bem. É prazer enorme também estar participando do seu programa com os colegas aqui. Prazer nosso. Essa informação preciosa para a população. Eu vim de rosa em sua homenagem. Pois né? tô vendo. Porque como mastologista, mais do que nunca, ele está aí engajado também no movimento Outubro Rosa, que busca alertar sobre os riscos e a necessidade de diagnóstico precoce do câncer de mama, o segundo mais recorrente, que mata mais de 10 mil mulheres por ano aqui no nosso país. Diversas ações estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, gente, para estimular a participação da população, empresas, instituições públicas na luta contra a doença. Ela ainda tem vencido essa guerra, doutor João Queda, ou qual é a sua análise diante dos números? Olha, o câncer de mama, ele ainda é a entidade oncológica que mais acomete a mulher, né? É o mais temido, vamos dizer assim, entre todos os tipos de cânceres que a mulher pode vir a ser acometida. E a nossa grande luta, que está aí simbolizada pelo Outubro Rosa, que, nesse sentido do Outubro Rosa, o que a gente torce é que tenha o Novembro Rosa, o Dezembro Rosa, e que sempre exista uma bandeira, um foco dentro da sociedade para que se hajam ações efetivas que alertem na questão do câncer de mama. Porque se a gente imaginar hoje, em termos de dados que a gente acaba ficando alarmado, a cada 24 segundos, quer dizer, nesse pequeno momento que eu estou falando aqui, um caso no mundo novo de câncer de mama. Se a gente for imaginar também na população em geral, de cada 8 a 10 mulheres, uma vai desenvolver o câncer de mama durante o período da sua vida. Então, o que resulta em tudo isso? Qual que é a nossa grande luta em relação ao câncer de mama? É o diagnóstico precoce. É a gente tentar fazer com que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Porque aí nós temos condição de lutar de igual para igual e ser o vencedor nessa luta. Só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, porque isso diz respeito a todos nós, porque se você é homem, você tem a sua esposa, sua companheira, sua mãe, né, alguém próximo a você que seja feminino. A partir de que idade deve existir essa preocupação de fazer o autoexame? Bom, o autoexame, o Instituto Nacional do Câncer, ele até não preconiza que se tenha por base fazer o autoexame. O melhor exame em termos de rastreamento seria a mamografia. Esse sim. Claro que nós não estamos aqui inibindo a população, as mulheres, de realizar o autoexame. O autoexame é muito bem-vindo, mas como fator de rastreamento para fazer o diagnóstico precoce, ele não funciona. Porque a partir do momento que se faz o toque mamário e você identifica a lesão a partir de aproximadamente 2 centímetros, nós já não estamos falando em diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce seria aquela lesão não palpável, que não se sente na hora da palpação mamária. E essa só Mas visível é muito bem... através de tecnologia. Mamografia, nas questões que têm que ser complementadas com ultrassom de mama.
Mas reforço aqui, o autoexame ele é bem-vindo. Aquela paciente de em torno de 20 anos ou mais que queira iniciar uma intimidade nesse autoexame das mamas, porque nada mais que a própria mulher para se conhecer. Ele é bem-vindo, mas para fazer o rastreamento, para fazer o diagnóstico precoce de câncer de mama, o autoexame não é o mais indicado. E nós estamos falando, então, de mamografia a partir de que idade? A partir de 40 anos de idade. A gente tem uma lei no Brasil, de abril de 2008, que acho que é a Lei 11.664. Essa lei estabelece que toda mulher tem o direito de realizar o exame de mama, o exame de mamografia, pelo menos uma vez por ano. E isso foi muito bem-vindo, porque a partir do momento que a doença incide mais, justamente entre quarta, quinta e sexta década de vida, ele coincide aí justamente com a incidência, onde ele vai ter uma resposta interessante de se conseguir o diagnóstico precoce. Há disponibilidade desses equipamentos no serviço público, doutor? Tem disponibilidade, sim. Eu acho que, falando principalmente aqui em referência ao Cidade de São Paulo, ao Estado de São Paulo, eu não sei mensurar o número de mamógrafos que a gente tem, mas estão aí, estão à disposição da população. Eu acho que a gente tem um lado de estimular a população, mas a população e as mulheres também têm que ter consciência de que elas necessitam de fazer esse exame, né? E a gente fala isso sempre de uma questão global, de uma questão geral dos 40 anos. Claro que aquela paciente que tem um sinal de alerta lá, ou então a questão dela ter um familiar a mais que teve câncer de mama, quer dizer, nós temos que individualizar alguns casos, mas no sentido global, a partir de 40 anos, uma vez por ano, a gente está aí tentando, dentro desse rastreamento, fazer um diagnóstico precoce e ser bem sucedido. É uma doença hereditária? De 8% a 10%, a gente pode considerar que ela tem uma condição aí, genética, né? E a gente sabe que mesmo tendo parentes dentro da família que têm o câncer de mama, não significa dizer que ele tenha característica genética. Ele tem um histórico familiar forte. E vamos dizer, se você tem um parente ali de primeiro grau, mãe, com câncer de mama, você tem uma chance aumentada, de 13% a 15% a mais do que a população geral de desenvolver o câncer de mama. Se você tem a mãe e a irmã, aí esse percentual já aumenta. Você vai na casa dos 80% de chance de ter um câncer de mama. E aí existem aquele estudo genético, que tem que ser individualizado, principalmente nesses casos onde você detecta, identifica naquela família um número maior de pessoas que tiveram a patologia, que tiveram câncer de mama. É verdade que amamentar protege? Sim. Em relação à doença? Ele seria um fator protetor. Os estudos apontam. Vamos dar um exemplo aqui e falar em termos de população, né? O que aconteceu com a população moderna, a população que está inserida no mercado de trabalho, das mulheres hoje, que na sua grande maioria somam no contexto dentro da sua casa, dentro das contas e enfim, ajuda a criar o filho. Ela começou a ter o filho mais tarde e não tem tempo também de amamentar. Porque o período de amamentação é o período onde há um silêncio no ponto de vista hormonal da questão mamária. Porque a mulher fica os 9 meses gestante, sem menstruar, sem ter pulsos de hormônio, que a mama vem a sofrer influência com isso. Aí, a partir do momento do nascimento, ela começa a amamentar. Existe um hormônio da amamentação que se eleva e também inibe a menstruação. Inclusive, ajuda a contrair o útero. Por isso que a amamentação, além da criança ter o benefício, a mãe também tem o benefício. Então, esse período todo também promove um desenvolvimento pleno da mama como glândula. Nós não podemos esquecer que, além de, vamos dizer assim, o seu conceito anatômico de beleza da mulher, a mama ela tem como definição uma função de glândula, né, que é a glândula mamária. Então, todo este período gestacional, 9 meses, mais o período que é preconizado hoje de importância da amamentação durante 1 ano,
é um período que há um silêncio dos hormônios e, com isso, a mama sofre menos influência na questão desses pulsos hormonais, porque a mama tem receptores e esses receptores sofrem influência no sentido de estabilidade da mama como glândula. Então, a gente considera que este período que ela amamentou e o período de gestação, ele funciona como um fator protetor. E a mulher hoje, ela vai no caminho contrário da mulher antiga, da mulher de antigamente. Estou falando aqui talvez de 30, 40 ou 50 anos, que ela tinha uma gestação precoce, engravidava mais cedo, ela amamentava mais e tinha um maior número de filhos. Hoje a mulher moderna caminha no sentido contrário. Ela tem menor número de filhos, engravida mais tarde e muitas vezes não tem tempo para amamentar. Muito bem. Você pode, inclusive, que estiver nos acompanhando aí de meio-dia a 1 ao vivo, através da tvexito.com.br, da Rádio Trianon 740 e da Rádio 810, também lá de Santos, pode e deve participar conosco, mandar a sua pergunta aqui para os nossos participantes da mesa. 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte, 11 5081 3782. Muito bem, no dia 10 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Visão. O último censo do IBGE revela que 36 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de distúrbio da visão. No entanto, um número ainda maior, estimado em mais de 60 milhões, sequer tem consciência da existência de problemas oculares, simplesmente por falta de acesso a exames regulares. Por quê, hein, doutor Bento? Por conta aí também do acesso ou por conta da falta de estrutura para uma população mais carente ou necessitada? Qual a sua avaliação? Eu diria que tem duas questões básicas. A primeira, fundamental, é a consciência familiar. Né? Muitos dos problemas que ocorrem na visão é detectado na infância. Como eu falei há pouco, mais de 60% da repetência escolar tem relação com a deficiência visual. Acidentes de trabalho, queda de produtividade, tudo tem a ver com isso. Agora, o segundo grande problema é a falta de políticas públicas para a visão. Hoje, se não for além da consciência familiar, você só tem de obrigatoriedade de exames, o exame para o serviço militar, que é restrito ao universo masculino e muito pequeno, quantitativo, e o CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é também um universo restrito, quantitativo restrito. Nesse momento, por exemplo, a Fundação Ambiótica está não patrocinando, mas apoiando e acompanhando um projeto de lei que institui a obrigatoriedade do exame regular anual nos estudantes das escolas públicas e privadas. Esse será um passo fundamental, porque é sabido que aos 40 anos, e parece que é uma idade fantástica aí para tudo, né? Tudo acontece. O doutor acabou de falar da questão da mama, dos exames. Aos 40 anos, a tendência natural é de que as pessoas precisem de uma correção visual. Quase que inevitável. E a própria população brasileira, segundo o censo recente do IBGE, está envelhecendo. Ou seja, deixamos de ser o país do futuro para ser o país da atualidade. E é preciso cuidar disso. Então, esse projeto de lei obriga a isso. E há um outro detalhe que eu gostaria de enfatizar, que segundo o Instituto Bristol, dos Estados Unidos, dentre os sentidos, a visão responde por 85%. Porque todos os outros sentidos têm uma correlação com a visão. Então, as pessoas precisam ter consciência de cuidar melhor da visão. Quanto vale sua visão? Opa! Vale o benefício que tenha tido no econômico na compra de um produto sem qualidade, num lugar irregular? Então, o primeiro ponto é: cuide da sua visão, busque adquirir os produtos em locais adequados, conhecidos. No momento, a Abiótica, que é a mantenedora da Fundação, está desenvolvendo um programa no sentido de certificar os óculos para facilitar a ação do próprio consumidor de identificar
prontamente um produto que seja qualificado. E, por fim, quero lembrar que, nos últimos 6 anos, o volume de apreensão por conta de um trabalho eficiente, seja de inteligência, seja das receitas, nos últimos 6 anos foram apreendidos quase 70 milhões de unidades de óculos. Um número assustador. É muito São alto, mais de né? 10 milhões por ano, em média. E o que é mais grave, desses 70 milhões, e como há um trabalho feito pela Receita junto com entidades de análise com base nas normas da ABNT, apenas 92 mil passaram nas análises dessas normas. Então, a maioria dos óculos produzidos sem essa qualificação, que é um risco, que já falamos também, a possibilidade de o consumidor ter um problema é muito grande. Então, é preciso cuidar melhor da visão. E aí a gente está mostrando os óculos para você. Esses óculos, inclusive, de origem que a gente não sabe. Do que é feita essas lentes? O senhor saberia explicar para nós? Por que é feito? Essa lente aí, do que material é esse? É plástico? O que é? Via de regra, elas hoje são as mais procuradas, são de policarbonato, porque são mais leves. Hoje, no âmbito da óptica, o produto que mais evoluiu foi a lente. Hoje, mesmo as pessoas com uma dioptria muito elevada, as lentes não ficam com aquela sensação de fundo de garrafa. Então, a evolução tecnológica propiciou que a qualidade dela seja muito, muito boa. O problema é onde e de quem você come. E é isso que o consumidor precisa cuidar. Essa coisa da automedicação de ir na farmácia e buscar o próprio óculos. O que dizer? Isso é pior ainda, porque o óculos pronto vendido... Primeiro que a farmácia não pode vender óculos. A Anvisa proíbe que a farmácia venda o óculos. Aliás, para vender óculos é preciso ter determinadas instalações, ter um técnico óptico que corresponderia ao farmacêutico, e ter livro de registro de receitas. E mesmo óculos de proteção solar tem o mesmo tratamento. Então, é preciso ter instalações apropriadas. E um dos males... O óculos de leitura não é condenado por si, porque o óculos de leitura é para um uso rápido, substituto do seu óculos regular, e que é para um uso, como disse, rápido. Então, porque ele tem um padrão da distância nasal para a pupila, o que, se você usa continuadamente, vai dar algum tipo de problema. E o uso permanente vai acumulando esse problema. Então, ele é feito para isso. Agora, ainda assim, o óculos de leitura deve ser adquirido no local adequado, numa ótica, porque tem a orientação adequada. Muito bem, eu vou fazer um rápido intervalo, voltamos já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Muito bem, está comigo agora o nosso querido amigo cirurgião plástico, doutor Nelson Letísio. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu vou bem, obrigada. Nós vamos falar hoje do excesso de pele e bolsas nas pálpebras, que provoca aí um aspecto cansado, envelhecido e que podem até comprometer o campo visual, é verdade? Com certeza, né, Liliane? Você veja, o senhor está falando aí a respeito dos cuidados com os óculos, essas coisas todas que a gente deve ter, né? Então, realmente, Liliane, nós temos a cirurgia plástica, a gente não pode ver apenas a estética, né, Liliane? A gente tem que ver a função do paciente, assim, uma série de coisas, né? Então, se o paciente está com aquele excesso de pele, excesso de bolsas palpebrais, começa a prejudicar a visão, Liliane, começa a diminuir o campo visual. Só que a correção disso tem que ser muito criteriosa, né, Liliane? Isso que a gente tenta alertar, tenta fazer uma série de avisos,
Porque às vezes a busca da estética compromete muito a função. Então, a retirada excessiva de pele da pálpebra superior, a retirada excessiva de pele da pálpebra inferior, nós usamos no nosso serviço aqui apenas só abordagem transconjuntival, ou seja, a gente nunca tira a pele da pálpebra inferior, só tira a pele da pálpebra superior. Na inferior a gente faz transconjuntival, corta por dentro da mucosa. Então são cuidados que a gente tem que estar sempre atento para que não haja uma iatrogenia, ou seja, não haja uma dificuldade para a pessoa de fechar o olho à noite, né, Liliane? Com todos esses cuidados que são feitos, imagina, você vai dormir de olho aberto. Imagina o que vai acontecer com a sua córnea. Nossa, eu acho que um ressecamento, eu não entendo muito bem, mas eu acredito que um comprometimento enorme é a visão, né? Exatamente. É o que está sendo discutido aí com vocês. O cuidado com os óculos, os cuidados com... Você imagina, você faz tudo isso, vai lá, toma todos os cuidados, faz lá, consulta um oftalmo, chega lá, tira um monte de pele e deixa a córnea exposta à noite. E aí, como é que você faz? É, uma loucura. Aí é um problema muito sério, muito sério. Então, eu acho que tudo isso são cuidados e esse alerta é muito importante, que a gente tem sempre discutido isso, né, Liliane? Opa! De não colocar próteses mamárias muito grandes, claro, não exagerar na cirurgia. E a mesma coisa eu falo, não exagerar na retirada de pele das pálpebras, entende? Não retirada muito de bolsas palpebrais. Hoje é muito comum a gente tirar as bolsas palpebrais e fazer enxertias de gorduras na pálpebra, para que haja um equilíbrio de toda essa região sem que comprometa a função. Essa é a grande observação que a gente tem que fazer em relação aos olhos, não comprometer a função pensando apenas na estética, Liliane. E como é que é a recuperação, doutor? É tranquila, viu, Liliane? É tranquila. Obviamente você vai estar mexendo na região dos olhos. É uma região muito sensível, uma região muito delicada. Então fica um edema, pode ficar meio arroxeada a região, tudo. Mas a recuperação realmente é tranquila, sossegada, com bons resultados, desde que a gente preserve bem a função. Tá certo, quero agradecer a participação do meu querido Dr. Nelson Letísio com mais um esclarecimento sobre cirurgia plástica. Um beijo. Um beijo, Liliane. Bom trabalho aí. A todos nós. Obrigada, viu, gente? Olha aí, pesquisadores norte-americanos apresentaram um novo dispositivo de ressonância magnética feita pela verificação dos níveis de sódio no seio. A tecnologia traz imagens 5 vezes mais precisas do que as tradicionais e pode reduzir os índices de biópsias invasivas que eram desnecessárias. A detecção precoce ainda é a melhor estratégia para evitar a mortalidade pela doença, não é isso, doutor? João Queda. É a grande luta do dia a dia que a gente tem que levar essa informação para a população, que o diagnóstico precoce é ainda a melhor opção em termos de tratamento com sucesso. Quanto à ressonância magnética, a gente está falando aqui num exame que tem a sua sofisticação, por isso ele acaba sendo um exame mais caro. Realmente não dá para a gente colocar à disposição da população para fazer o exame de ressonância das mamas abertamente, de rotina, porque inviabiliza. Além de ser um exame caro, não vejo e não existe essa necessidade de colocar à disposição um exame sofisticado, mesmo porque as mamografias hoje elas estão bem mais modernas, são aparelhos bem mais modernos, onde eles são digitalizados, é uma imagem de bem melhor resolução do que as mamografias mais antigas. E como eu já havia falado, em termos de rastreamento, o exame de mamografia é o preferido, a partir dos 40 anos de idade. Claro que, como eu havia dito também, a paciente tem que ser individualizada. Quando, dentro de uma situação, aquela paciente que tem uma mama mais densa, aquela paciente que já teve um histórico anterior de uma lesão precursora, porque ela pode ter uma lesão na mama que não é o câncer, mas é aquela lesão que preocupa, que pode algum dia vir a se transformar ou vir a ter uma alteração que se traduz em câncer de mama. Esta paciente que tem essa mama numa condição especial, aí sim ela deve ser submetida a um exame mais sofisticado, onde a gente tenha um resultado, em termos de imagem, que dê uma segurança maior para evitar essas punções, esse tipo de procedimento que muitas vezes é desnecessário.
E essa questão da verificação dos níveis de sódio no sêdio, o que dizer disso, doutor João Kerner? Então, eu não tenho aí uma intimidade aí com essa questão desses níveis de sódio e essa ressonância, mas o que eu posso dizer é que a ressonância magnética ela traz uma imagem com diversas cores, né, com níveis de cores diferentes. E isso aponta onde existe uma densidade maior e onde existe aquela lesão. A lesão sempre tem uma densidade maior. Por isso que a ressonância ela consegue identificar dentro do exame aonde existe aquela lesão que pode estar atrás de uma prótese, numa mama mais densa, e ela consegue nos apontar. Muito bem. Já a hora e vez do telespectador e ouvinte, você pode mandar, não é, fazer a sua pergunta através do 11 5081 3782, 5081 3782, e já a gente vai te responder com muito carinho, tá? Agora eu vou te contar que a síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional sem causa anatômica nem lesões que o justifiquem. Por isso, seu diagnóstico é de fundamental importância para que não cause moléstias graves. Alguns sintomas são facilmente perceptíveis, como cólicas, gases ou crises alternadas de prisão de ventre e também diarreia, mas podem ser confundidos, inclusive, com outros problemas intestinais. É isso, doutor? É isso sim. Ela é bastante frequente, a síndrome do intestino irritável acomete ligeiramente mais as mulheres do que os homens e, em geral, inicia-se na idade mágica dos 40 anos. Opa! e ela afeta... Eu estou começando a descobrir que muita coisa acontece a partir dos 40, Nossa, né? Senhora, se acontece... Impressionante. Até os 38 estava ali, né? Depois pulou para 40... Começa a mudar. Plano de saúde, muda o valor e por aí vai, né? É verdade. Então, e essa doença, síndrome do intestino irritável, se relaciona muito com tensão, com ansiedade, com depressão, não exclusivamente, mas ela se relaciona muito, porque o paciente tenso, angustiado ou deprimido tem a sua sensibilidade visceral aumentada, então ele sente mais coisas do que quem não está assim. E isso afeta a qualidade de vida, porque além da diarreia que você mencionou, algumas vezes alternada com a prisão de ventre, o indivíduo tem dor, tem distensão, tem desconforto, a barriga fica incomodando, o tempo todo lembrando que tem alguma coisa. Então, tem algum alimento que propicie mais isso? Não. Não tem. A gente, eventualmente, depois que a síndrome está instalada, a gente evita engolir ar. A gente engole muito ar. Como é que é isso, doutor? Explica pra gente. O senhor falou no princípio e eu fiquei aqui imaginando. Quer dizer, ao respirar eu puxo o ar para falar. Pois é. Agora, a ingerir comida, beber a bebida também? A gente engole, deglute mais ou menos uma vez por minuto, uma vez cada 2 minutos. E cada vez que o indivíduo que fala muito, por exemplo, ele fala e engole. Engole o quê? Saliva com ar. E isso, portanto, esses gases intestinais que a gente fala, as bactérias, é verdade, mas não é bem assim, porque a grande maioria dos gases, quando não existe outro comprometimento intestinal, é gás ingerido. Durante a refeição, como eu falei, líquidos gasosos durante a refeição, comer depressa, o indivíduo já se mostrou que comer depressa é uma fábrica de gases. Portanto, muitas vezes a gente corrige problemas digestivos comportamentalmente. Quer dizer, coma mais devagar, não beba líquido, etc, etc, etc. E isso se aplica também para a síndrome do intestino irritável. Quer ver só como é que vai todo mundo parar de beber com a comida? Engorda, né, doutor? Pronto. Falei a palavrinha mágica, pronto. Aí o povo já começa a se policiar cada vez mais, viu? 5081-3782 é o telefone do ouvinte. Você pode e deve participar conosco, né? Você que esteve aí durante todo esse tempo e vai ficar mais
bastante conosco. Eu não recebi aqui ainda o e-mail, mas já eu respondo as suas perguntas, tá? Sabia que os tratamentos dentários estão cada vez menos amedrontadores? Tem gente que morre de medo, né? Em alguns consultórios, por exemplo, já tem aí a possibilidade de tratar os dentes dormindo, graças a uma equipe de anestesistas. Ainda opções para relaxar, como cromoterapia, aromaterapia, shiatsu e até óculos em 3 dimensões para os pacientes assistirem a filmes enquanto o dentista realiza os procedimentos. Desse jeito dá até para roncar, hein, doutor Aone? Olha, meus pacientes às vezes roncam. Né? Isso é muito bom. Curioso. Mas ao estar anestesiado e dormindo, a pessoa não fica com o maxilar mais frouxinho? Não corre e fecha a boca? Nós temos abridores de boca que mantêm o paciente com acesso para a gente poder trabalhar. Uhum. Mas eu procuro levar o paciente a tratamento sem necessidade de uma anestesia geral ou uma sedação mais profunda. Uhum. Então, a gente trabalha com hipnose, procura fazer o paciente relaxar na hora do tratamento. Uhum. Então, quando ele chega na clínica, já na própria recepção, eu tenho um canhão de cromoterapia para manter o paciente calmo e tirar a tensão, o foco do tratamento dentário. Que, infelizmente, as gerações passadas, o pessoal amedrontar... Fala, se você não ficar bonzinho, eu vou te levar no dentista. Então, o dentista virou um carrasco. O terrorista. Então, hoje, as gerações de hoje, já a criançada vai no consultório, ô tio... Se diverte, né? E vai se divertir. A gente trabalha com prevenção, fluoretação nos dentes das crianças. Eu tenho pacientezinhos lá de 2 anos, eles vão no consultório, entram sozinhos, sentam, e a gente faz a prevenção. Uhum. Então, hoje, a geração de 70 para cá já não tem muito mais cárie, né? Então, o trabalho da gente é mais a aplicação de flúor, uma limpeza. Então, aquele medo da geração passada, hoje as gerações não têm. Muito bom. E o pessoal mais antigo, a gente trabalha, tem um óculos DVD, que o paciente assiste filme enquanto a gente faz esquecendo de contar a coisa lá, que eu sei do seu consultório. Você deita lá, fica aquela caminha gostosa, fazendo massagem. Eu, por exemplo, eu durmo lá. E eu tenho essa preocupação desde recém-formado, tanto que eu desenvolvi essa esteira vibratória em 1986, que eu desenvolvi ela, apresentei no Congresso, tirei a patente dela, que justamente é uma esteira que faz essa massagem, que na hora tira a tensão do foco do tratamento dentário. E é maravilhosa. Como paciente, eu posso atestar aqui. Ora, em vez dos ouvintes, a Cidinha da Lapa, Bento, fui operada de catarata e tenho pressão alta em um olho. Queria saber se a operação é cara, porque estou sem convênio agora, não posso usar óculos porque um é operado. E aí, o que é que ela faz? Bom, evidentemente que há correção para isso. Hoje a tecnologia em relação a questões de cirurgia é avançadíssima. E evidentemente que a questão da pressão é controlável por medicamentos. E é preciso tomar cuidado. A questão da pressão leva a perda de visão a longo prazo, porque vem outras degenerações. Ela fala assim ainda, queria saber e fazer uma reclamação. A cirurgia de catarata pelo SUS demora 2 anos. Quando tinha convênio, fazia todo ano. Agora, já são 2 anos aí marcados e nada acontece. Tenho 77 anos, mas sempre me cuidei. Agora, infelizmente, não tenho mais plano de saúde. Mando um beijo para todos. Um beijo para você também, querida. Essa é uma das questões fundamentais e que nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde no sentido de aprimoramento desse sistema. A quantidade também de oftalmologistas, eles têm um número razoável, mas ainda é suficiente. A Carla de Sapopemba diz assim, Bento, eu costumo comprar óculos de grau em bancas de jornal. É perigoso? Diz ela, minha mãe usa um com 2,5 graus e diz que está enxergando muito bem. O problema pode vir a longo prazo? Evidente, porque, de repente, ela não precisa de 2,5, pode precisar de menos, pode precisar de mais, e ela está forçando o olho. Segundo todas as informações, o olho se adequa a qualquer coisa, mas a médio e longo prazo isso vão dar outros problemas. E comprar um óculos numa banca
é absolutamente você pôr um bem preciosíssimo em risco. Muito bem. A Eva do Cambuci, Joaquim, doutor Joaquim, queria saber se o fígado inchado é uma doença grave. Não necessariamente. Fígado inchado é um nome muito genérico, mas imagina-se que seja infiltração de gordura. E a infiltração de gordura muitas vezes acompanha a obesidade. Então, até um certo ponto, o fígado tolera bem essa infiltração de gordura. A partir de um certo ponto, ele não aguenta mais e começa a entrar em insuficiência hepática. Não sei se eu respondi. Tá, respondeu. A Vilma do Tremembé, Bento, existe uma medida exata de tempo para ficar na frente da TV? Quando eu posso saber se é cansaço do dia a dia ou a luz da TV que está me deixando com dor nos olhos? As duas coisas. Primeiro, o cansaço do dia a dia. Segundo, nem em TV, nem em computador se deve ficar muito tempo. Como dito, a cada 1 hora deve-se descansar, porque aí você não fixa o olhar e a pálpebra não funciona, por conseguinte, não oxigena. Muito Importante o descanso. A Carla Siqueira, do Tatuapé, participa conosco. Doutor João Queda, qualquer dor na mama é para preocupar ou existem consideradas comuns? Oi, Carla. Dor mamária, dor nas mamas, elas não têm nenhum tipo de ligação com a questão oncológica. Dor na mama pode ser até uma dor simples, aquela dor pré-menstrual, uma dor de influência hormonal, até um processo inflamatório inespecífico, algum tipo de infecção específica, mas não tem relação com o câncer de mama. Se você tem dor e percebe alguma modificação na sua mama, seria o ideal você procurar pelo menos um ginecologista para fazer uma avaliação mais superficial. Aí ele vai verificar se tem ou não tem necessidade de você fazer pelo menos um exame de ultrassom. Eu não sei a idade dela, mas pelo jeito é uma paciente jovem, deve ter menos de 40 anos de idade. Porque depois de 40 não é mais jovem? Não, doutor eu falo Queda, isso, toma cuidado. Não tem psicólogo na mesa hoje. Eu já revelei que eu tenho 40. Aí o senhor fala um negócio desse, eu vou sair daqui com depressão. Não. Eu estou falando do ponto de vista da mastologia. É claro, brincadeira. Com certeza, todos nós aqui, principalmente você, eu não incluo nessa média. Epa! A Jéssica Pardim, ela é da Sé, fala: Bento, os olhos doem quando estamos com febre. Por quê, hein? Bom, aí eu confesso a você que eu não sei. Eu não lembro se o meu doeu quando eu estava com febre lá. Não tem. É evidente que toda correlação, a febre, ela provoca dores em todos os órgãos, via de regra, né? Porque há uma insuficiência. O Jaime de Jardim Bonfilholi, doutor Joaquim Prado, qual a frequência que uma pessoa deve se submeter a uma colonoscopia após os 40 anos? E se o câncer do intestino tem algum componente genético ou hereditário? Em primeiro, o componente é genético, mas não se diz assim. Disse que o componente é familiar. Quem tem história familiar de câncer de colo, sobretudo depois dos 50 anos, deve fazer uma colonoscopia pelo menos a cada 2 anos. E qual é o sinal? A gente diz assim, alteração abrupta do hábito intestinal, quer dizer, o indivíduo que evacua normalmente, de repente tem diarreia ou tem prisão de ventre, depois dos 50 anos, merece uma visita ao proctologista. A Vânia da Lapa, doutora Aone, existem alimentos que deixam os dentes mais claros? Não, existem o que deixa os dentes mais escuros. Vinho, refrigerante, tinto, café. Refrigerantes. Agora, para deixar os dentes mais claros, é procurar um profissional e fazer o clareamento, que hoje a própria mídia, o apelo da mídia faz com que todo mundo quer ter o sorriso branco, bonito, né? E então, fica, por nada vezes, mais feio. como um profissional cirurgião dentista para fazer esse tipo de tratamento. A Maria Aparecida da Vila Maria, doutora Aone, queria saber qual tratamento é mais indicado para crianças que rangem os dentes. Placa de bruxismo que a gente orienta para crianças, né? E hoje a gente está trabalhando com a toxina botulínica para resolver esse problema de bruxismo, dores nos músculos mastigatórios. Mas para a criança é contraindicado. Cidinha da Lapa ganhou o livro e Jéssica Sampaio da Sé vai levar e faturar o livro do doutor Aone. Muito obrigada pela participação, viu, doutora Aone? Vamos deixar o seu Obrigado endereço pela eletrônico? oportunidade.
O site é www.aonivieira.com.br e eu também convido para participarem da minha fanpage, Doutor Aônio Vieira. Muito bom. Agradecer também ao economista Bento Alcoforado. Obrigado pela participação. Volte mais vezes, viu? É um prazer. Eu gostaria de deixar aqui a todos os seus ouvintes e ao público em geral que consulte o site olhovivo.info, que lá tem muita informação a respeito de tudo que falamos aqui. Muito obrigada. Também ao médico gastroenterologista, Dr. Joaquim Prado Moraes Filho, que nos ajudou bastante. Muito obrigada pela participação. Prazer. E também ao nosso amigo Dr. João Queda, o mastologista de plantão da mesa hoje. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Liliane. Um prazer de novo estar com você. Posso fazer uma consideração rápida, final aqui? Outubro Rosa, simbolizando aí a luta contra o câncer de mama. Você de rosa aqui ilustrando toda essa luta. Mamografia a partir dos 40 anos de idade. Qualquer sinal de alerta, fluxo na mama, carocinho, procure seu médico. E a mamografia é o melhor exame para se fazer o rastreamento. A Liliane tinha me perguntado a respeito da ressonância. São casos muito particulares. E essa ressonância de sódio, que tem sido, é um estudo ainda muito preliminar. Você volta aqui para contar. Nós vamos então, falar ainda. Isso aí está sendo feito nos Estados Unidos. Lá também tem um número muito grande de pacientes com câncer de mama. 210 mil casos por ano de câncer de mama nos Estados Unidos. Nós temos aí 50 mil novos casos aqui no Brasil. E ainda é um estudo preliminar. Mas para a população o que vale é mamografia a partir dos 40 anos de idade. Assim nós estamos alinhados com esse Outubro Rosa, que está, vamos dizer assim, ilustrando essa nossa luta contra o câncer de mama. Gente que fala tem a direção do jornalista Fausto Camunha, o diretor de produção Zerilda Salvato, Raela Brandão e Pedro Escrivão na pauta e toda a equipe que trabalha com muito afinco para você. Um beijo a todos e até o próximo programa. Gente, vamos juntar um pouquinho para fazer uma foto?